Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Bruna. Mais um dia estamos aqui para uma aula ao vivo e, como diz aqui o Rodrigo no chat, quarta aula já. E toda semana a gente vai falando, nossa, como está passando rápido. E, particularmente, eu amo estar aqui às terças-feiras com vocês. O que eu tenho para falar para vocês hoje, então? Nós tivemos a liberação da atividade número 2 no estúdio de vocês, tá? Então, até o dia 5/7. E falta então a atividade número 3 para ser liberada. Então, até o momento, atividade um, atividade 2, mapa e semanas de conhecimentos gerais. Então, se organizem para não deixar tudo embolar. Importante também é sobre o ENARC. Então, hoje vocês, às 21 horas, têm uma live. O link está no estúdio de todas as disciplinas, então vocês vão encontrar aqui no fórum live de preparação para o ENAD. Então, hoje, às 21 horas, vocês todos estão convidados, participem, é muito importante. Provavelmente a maioria de vocês já recebeu algum e-mail, alguma informação que vocês vão participar do ENAD, então é importante que vocês participem para entender como vai funcionar através dessa live de hoje. Não deixem de participar. Quem não vê, depois vai ficar gravado também, para que não perca, porque é muito importante mesmo. Então, é isso por hoje. Professora, boa noite, fique à vontade para iniciar nossa aula. Boa noite, pessoal. Como estão? Então, como o aluno comentou, já estamos aqui na nossa quarta aula. Temos muita coisa para conversar hoje. Vou pegar um gancho também dos alunos que trabalham comigo nas tutorias de TCC1. Eles comentaram algumas coisas relacionadas à atividade mapa da UBS. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre isso e vou esclarecer algumas dúvidas de vocês. Ao final da aula também eu deixo um tempo ali para vocês tirarem dúvidas a respeito do mapa e também nós vamos fazer uns exercícios, são só 3 exercícios para a gente começar a se habituar às questões do ENAD, ok, pessoal? Mas é bem tranquilo. A aula de hoje está bem interessante. Eu já consegui, havia comentado com o Renan antes de iniciar a aula que eu tive um problema na internet, mas já consegui, já voltou a internet aqui, eu estava pelos dados móveis, então acho que a gente não vai ter problema referente a isso. Então, pessoal, o nosso capítulo de hoje, o capítulo 4, ele vai falar sobre a reestruturação do espaço urbano e as novas territorialidades que vêm surgindo com ele. O projeto arquitetônico da UBS, nesse conceito, vocês veem que ele trata de cultura, paisagem, sustentabilidade, participação social, que vão ser diretamente trabalhados no desenvolvimento desse projeto. Então, esse capítulo aborda essas questões. A proposta da UBS é fazer com que vocês entendam que não é apenas um edifício técnico e funcional, é um equipamento urbano e social também. Às vezes a gente fica meio preocupado. Eu vi que muitos alunos estavam preocupados a respeito de normativas e, né, questões relacionadas a isso. Hoje a gente vai comentar na aula, durante a aula, essas questões, mas o principal foco desse tema, nessa disciplina do ateliê integrado, é que vocês trabalhem como sendo equipamento urbano e social. É muito mais do que um espaço técnico e funcional. Quando a gente trabalha com questões hospitalares, vai muito além disso. Claro, são termos, né? Um espaço técnico é um espaço que deve ser estritamente funcional, mas vai muito além. Então, a ideia é que a gente pense além também dessas questões para elaborar o projeto. Atender às necessidades da comunidade, às características culturais locais, questões ambientais, à qualidade urbana e ao bem-estar coletivo da população.
A UBS, ela possui um forte impacto urbano e social. Isso a gente já conseguiu entender. Ela vai influenciar o fluxo das pessoas, a mobilidade da cidade, a acessibilidade, a ocupação do entorno, a sensação de pertencimento do local e, claro, vai ser atrelada à qualidade de vida da população. Agora eu pergunto para vocês: a UBS deve ser apenas funcional ou também acolhedora e integrada à cidade? Qual a visão que vocês têm? Uma crítica, talvez não seja crítica, mas algo para vocês refletirem. Às vezes, eu via, por exemplo, em casas. Quando eu comecei a arquitetura, eu tinha minha mentalidade muito fechada a respeito do que eu achava de uma casa, de uma residência. Para mim, residência, casa, e até hoje a minha memória afetiva me traz essa recordação da casa sendo, né, aquela casa com telhado duas águas que a gente aprende a desenhar lá no jardim de infância. Mas, com o passar do tempo, a gente vai estudando, a gente vai tendo o olhar da arquitetura atrelado às nossas memórias e atrelado à nossa questão também de imaginar as coisas. E na UBS é a mesma questão, pessoal. O que a gente está acostumado, o que nós estamos acostumados, né, relatando a minha experiência de UBSs, que eu já trouxe imagens aqui para vocês verem, não é o correto. Então a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, do que nós achamos, talvez, do que é nosso, do que a gente entende como UBS, para a gente propor algo que faz sentido dentro da arquitetura também, que é algo que nos realiza através do nosso contato, da nossa formação que já temos, né, até aqui, né, no curso de arquitetura. Eu elenquei, pessoal, a UBS tipo 1. Por quê? Vocês vão estar agora com demandas do ENAD, tem as outras disciplinas, tem o TCC, e eu particularmente acho que o TCC 1 é muito mais complexo para o aluno do que o TCC 2, porque o aluno não está acostumado com a parte escrita, com uma parte mais teórica da pesquisa. Eu achei interessante o desenvolvimento da UBS tipo 1. Nós sabemos que as UBSs, os tipos variam de acordo com os habitantes das cidades, das regiões, dos municípios, ok? Eu elenquei a UBS tipo 1 porque eu acho que talvez seja mais simples de vocês desenvolverem, visto que vocês têm que desenvolver também questões paisagísticas e urbanísticas. Então, eu não quero que vocês tragam somente na questão do paisagismo uma praça ou alguns canteiros na UBS. Eu quero que vocês pensem além. E hoje eu trouxe um projeto aqui que vai mostrar para vocês isso também. A gente ter um pensamento além do que a gente está acostumado a trabalhar. Surgiu uma questão na aula de ontem que uma aluna perguntou para mim, e até são dúvidas que estão vindo para o Renan. Posso desenvolver a UBS tipo 2, tipo 3, né? Pode, pessoal. Fica a critério de vocês. Quando for o mapa para correção, os avaliadores vão ver, né? UBS tipo 1, o aluno fez a UBS tipo 3, é algo além. Então, não vai ser descontado nota de vocês em momento algum, tá? Mas pensem nisso também. Não adianta, às vezes, você elaborar o BS tipo 2, tipo 3, e o teu trabalho ficar falho na questão urbanística e na questão paisagística, que são questões também atreladas ao projeto. Aqui tem um vídeo para a gente discutir sobre um projeto referência de arquitetura e engenharia de unidade básica de saúde da UBS Porte 1.
Pessoal, esse vídeo vai embasar muitas questões da aula de hoje, principalmente sobre os projetos padrões. O link, quem tiver interesse de ver o vídeo novamente, né? Lembrando que os slides ficam disponíveis e o link está aqui embaixo. Esses projetos poderão ser utilizados como projeto básico para contratação das obras e projetos complementares, utilizando-se o regime diferenciado de contratação, RDC, com a contratação integrada da Lei 12.462/11, artigo 9, para a contratação das obras através da Lei 8.666/93, os projetos complementares e a planilha detalhada de custos deverão ser contratados anteriormente. Esse projeto é o projeto padronizado da UBS tipo 1. Agora, eu tenho uma atividade bem interessante para a gente desenvolver. Hoje eu quis trazer uma atividade no início da aula. Eu vou parar de compartilhar e eu vou mandar para vocês, encaminhar aqui no chat esse link para vocês, ok? Pessoal, vocês podem acessar esse link, por gentileza. Eu vou acessar aqui agora com vocês para mostrar qual que vai ser a atividade de hoje. Então, pessoal, aqui, né, através desse link que eu enviei para vocês, a gente vai entrar nessa aba que vai falar do projeto padronizado da UBS tipo 1. Aqui vão ter vários arquivos de apresentação, de introdução, memoriais, né? O que eu quero que vocês façam é acessar esse arquivo que está intitulado como planta baixa layout, né? O arquivo está aqui. Eu quero que vocês olhem esse arquivo, né? Vejam, analisem essa planta baixa de maneira rápida e vocês me digam o que vocês acham, né? Pelo menos um ponto que vocês achem, se acharem algo positivo, e um ponto negativo, analisando um projeto padrão. O que que vocês acham? E se vocês acham que talvez funcionaria na cidade de vocês, enfim, o que que vocês acharam desse projeto? Acredito que vocês já estão numa etapa de estar desenvolvendo croquis, início de projeto, então acho que é interessante a gente ter esse senso crítico e, como foi comentado nas aulas, sobre as questões dos projetos padrões, eu acho que faz diferença essa análise de vocês, ok? Vocês conseguem, fazer essa análise ou vocês querem que eu deixe compartilhando aqui a tela? Acho que é mais difícil, né? Acho que se vocês baixarem o arquivo, vocês conseguem de uma maneira mais fácil, né? De concluir essa análise. É simples, pessoal, né? Só vocês chegarem aqui, né, entrarem no site que eu enviei e irem em planta baixa de layout. E aqui vocês têm um PDF do layout. Eu enviei aqui, pessoal, no chat para vocês, tá bom? Eu aguardo um retorno, se vocês conseguiram acessar, para a gente dar continuidade a essa atividade e também continuidade à aula. O Evandro perguntou: professora, devemos manter o padrão da UBS ou podemos criar um layout ou planta diferente? Vocês devem criar, né, um layout, uma planta diferente. Esse que é o trabalho de vocês, e até um olhar crítico. Por isso que eu trouxe essa planta, né, para a gente ver, para vocês terem uma interação também. Se vocês acham interessante, o que, que vocês não acham, enfim, tá? Então, é uma questão de cada um. O que, que vocês acharam? Ninguém aqui tá certo ou errado, não estou aqui para julgar ninguém, jamais.
O que que vocês acharam? A visão de vocês enquanto arquitetos, olhando esse projeto tipo 1 de UBS, que é um projeto padrão, qual a opinião de vocês? Vou começar a ler aqui as opiniões. Já temos alguns feedbacks. A Elisandra disse que o sanitário de funcionários não está separado por sexo, não tem nenhum acessível para funcionários. Um ponto. Luiz, por que os banheiros estão tão separados? Erivelton, o fluxo dos usuários e os profissionais de saúde não estão segregados, se misturam, e isso eu acho um ponto negativo. Olha que legal, pessoal. Já temos alguns pontos de vista. Quem mais conseguiu acessar? Tem alguma ideia? Evandro, é negativo. Os banheiros acessíveis bem na entrada, um pouco estranho. Envio, Jéssica, sem problemas. A Gigiane comentou que gostou da cobertura da entrada. Elisandra, esse DML seria melhor se estivesse na área restrita. Vamos lá, pessoal. Entrada e saída de ambulância, vocês acharam interessante esse fluxo aqui? Tem uma árvore, tem os banheiros no início. Sala de recepção espera, 15 cadeiras. Vocês acham que é interessante? 15 cadeiras? E se eu tenho alguma pessoa portadora de necessidade especial, né, que precise sentar em uma cadeira, né, seja de cadeira de rodas, aonde que eu vou, né, onde que essa pessoa vai estar aqui nesse espaço? Na entrada já. Tem uma grande circulação, cerâmica. Cerâmica é interessante. Consultórios, menos de 7 metros quadrados, uma sala de inalação. Consultório com 9 metros quadrados. Consultório odontológico, 20. Jardins. Vamos lá, pessoal. Como que tá esses fluxos, né? Grande corredor, separados aqui, depósitos. Via de acesso, estacionamento, estacionamento, 3 vagas. Tenho cisterna. Kleber, também vejo a questão de fluxos, pois parece que qualquer pessoa tem acesso direto às outras áreas, sem controle de recepção. Isso. Parece não ter espaço para sair, como uma maca ali na recepção em caso de emergência.
Os banheiros poderiam ser posicionados na entrada, mas sem um espaço mais privativo, não saindo para a sala de espera. 15 cadeiras é a exigência mínima. E será que o mínimo atende? Sem espera na farmácia. Na recepção não tem circulação adequada para fluxos de pessoas com necessidades especiais. Janelas, aberturas em todas as salas. Acho um ponto positivo. Essas odontos juntas pode, porém a paciente perde a privacidade. Espaço de resíduos contaminados próxima à área de atividades ao ar livre não está compartilhando a imagem. Eu acabei de parar de compartilhar, José. Não tem espaço reservado para cadeira de rodas e para obesos na espera. Então, pessoal, eu trouxe esse projeto para a gente conversar uma coisa, né? A gente tem normativas, tem muitas normativas, principalmente a RDC 50, que é a normativa mãe, digamos assim, dos projetos hospitalares, ela está bem desatualizada. É interessante a gente seguir e a gente ter normativas para a gente guiar os nossos projetos e nos guiar. Entretanto, às vezes, as medidas mínimas não vão atender. Por exemplo, 15 cadeiras é o mínimo? Eu acho que não atende. Eu acho pouco, né? Eu acho que um espaço de espera, uma recepção, seja um espaço comercial, enfim. Eu acho que tem que ser um espaço amplo, um espaço grande, né? Um espaço de circulação, um espaço onde as pessoas consigam circular, não um espaço onde as pessoas fiquem, né, amontoadas. Por quê? Geralmente as UBS servem para as pessoas irem quando tem um problema, por exemplo, agora, H1, né? É um vírus que está muito forte aqui na minha cidade, tá em peso. Então, você, com essa gripe, vai estar num espaço, né? é, aglomerado de pessoas, um espaço pequeno, isso acontece o quê? O vírus, né, vai disseminar mais rápido. Então, são coisas que a gente tem que ter um olhar crítico para trabalhar. Ah, atendi o mínimo, né? Opa, mas o mínimo é bom? Então, isso que eu trago para vocês. Agora, a gente vai dar continuidade à aula, mas de início eu achei interessante trazer para discussão esse projeto das UBS tipo 1. A Mariana, é... opa, vou voltar aqui. O corredor parece estreito. A pessoa que chega de ambulância poderia entrar em um local separado, não pela entrada principal. Exatamente, pessoal. Lembra que a gente comentou bastante sobre os fluxos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Até uma questão para a pessoa que está debilitada, está chegando de ambulância, às vezes, né? Passou por algum acidente, enfim, tem essa questão humana também. Mariana, eu tenho uma opinião de que deveria ter espaço para ambulância, pois em algumas cidades, em casos de emergência, as UBS são usadas como pontos de cuidado, por exemplo. Na minha cidade já teve casos de uma UBS ser para pessoas com dengue irem e se tratar, e a ambulância tinha que parar no meio da rua. Elisandra, a recepção não traz segurança para o recepcionista. Exatamente, né? A gente tem que pensar também que a pessoa que está fazendo aquele atendimento prévio, né? Como que a gente vai ter essa questão até de contaminação, entendem? Mariana, achei muito interessante o teu ponto de vista. E, infelizmente, a gente vê que as UBSs, hospitais, enfim, às vezes eles não têm estrutura para, digamos, cuidar do que chega, da demanda que chega para eles. Sempre tem uma superlotação, é o que eu vejo aqui na minha cidade, é a minha realidade. Sempre tem uma superlotação, até mesmo em UBSs. Então, é interessante agora, vocês que estão propondo esse projeto, como que vocês pensam, como vocês mudariam a realidade, né? Tendo em vista um projeto padrão e tendo em vista o que vocês querem fazer, o que vocês acham correto enquanto arquitetos. Ok? Vamos dar continuidade, pessoal, à nossa aula, então.
Aqui eu elenquei para vocês. Se vocês quiserem, pessoal, ver com mais calma, né, analisar, enfim, a título de curiosidade, tem todos os tipos de UBSs aqui nesse site. É só vocês procurarem que vocês vão conseguir encontrar. Aí a gente pode entrar em questões de planilha de orçamento, enfim, tá? Mas fica a título de curiosidade de vocês. O meu objetivo com esse projeto era demonstrar para vocês que existe o padrão, existem as normativas, mas existe também o que é certo, né? Se às vezes a gente tem que se questionar, será que atender a medida mínima é o suficiente? É importante Aqui sempre se colocar como usuário também, né, prof? Vai funcionar para você? A sua vivência, que nem vários alunos já trouxeram aqui, o que que a sua vivência pode te colocar também como algo que pode agregar, que você identificou utilizando esse equipamento, né? Uhum, exatamente. O intuito dessa atividade foi isso, pessoal, tá? Eu acho que vocês estavam com bastante dúvidas, às vezes vi um layout, né? Como o Evandro perguntou, seguir o padrão, não é esse o ponto, tá, pessoal? É interessante a gente ter referências, mas é interessante a gente ter a nossa análise crítica, nosso senso crítico da nossa realidade, de como que funcionam as coisas na prática também, ok? Atitude de reflexão. A atividade seria para a gente ver questões de fluxos, de acessibilidade. Gostei muito da interação de vocês, sempre é uma turma que interage, e isso faz com que a aula fique mais dinâmica. Eu gosto bastante. Obrigado, pessoal, pela interação. Aqui eu trouxe a imagem da planta, né? É claro que é melhor ver ela no próprio PDF, né? Zoom, etc. Mas nós identificamos vários problemas de fluxo, de dimensões, de materiais, de acessos, até questões da ambulância chegando e saindo. Isso é um ponto, acho que primordial do projeto, né? Quando trabalhamos com projetos de saúde, a questão do lixo, dos resíduos também é interessante a gente pensar onde que entra, onde que sai, como que vai ser esse manejo desses, como será o manejo desses materiais. Ok, pessoal? E agora eu trouxe uma questão também um pouco talvez diferente. Como que vocês vão trazer cultura e identidade num projeto hospitalar, um projeto de UBS? Eu acredito que vocês já pararam para pensar. Aqui a gente consegue ver, né, uma obra marroquina que elenca questões dessa cultura, mas claro, não é um projeto de uma UBS, mas vendo aqui o projeto eu já consigo associar a cultura que está ali. O capítulo vai mostrar que a cidade e a arquitetura elas vão expressar os valores culturais. Isso é nítido, assim, a gente tem isso em todos os projetos. Às vezes a gente não percebe, mas nós temos. Isso também vai se aplicar nas questões da UBS. Como que eu vou trazer isso para a UBS, a cultura da minha região? Como que a cultura vai influenciar o projeto? O bairro, será que ele possui identidade histórica? O bairro escolhido pelos tutores para vocês? Existem referências arquitetônicas locais? Como que é a arquitetura da região de vocês? E como que vocês vão criar, através da arquitetura, uma sensação de pertencimento? Isso não só para a UBS, para todos os projetos. E como tornar uma UBS mais humana e menos hospitalar? E essa é a chave, né? Essa é a chave da questão hospitalar, gente. A gente já comentou, ninguém gosta de ir em hospital, ainda mais quando o espaço é frio, o espaço não é acolhedor, ai, dá até um pânico. Mas como que a gente vai mudar através da arquitetura, através de várias referências que eu venho trazendo nas aulas de espaços humanizados? A gente pode utilizar materiais da região. Madeira, a vegetação nativa faz parte do projeto, as cores relacionadas à cultura. E agora eu trouxe para vocês um projeto que é o Centro de Saúde, né? PAMS. É um projeto bem interessante e talvez vocês se questionem, nossa, mas não seria interessante a gente pesquisar correlatos de UBSs? É interessante, é fundamental, mas
Como a gente está trabalhando com questões de saúde, projetos de saúde, é interessante a gente também ver, né, o que acontece em outros projetos, talvez que não sejam UBSs, né? Como que a saúde é trabalhada dentro da arquitetura em outros projetos. Então, isso faz parte também de obras correlatas. Às vezes a gente se fecha, né, e só procura UBSs, mas algo que trabalhe com a saúde, que é o tema central, vem auxiliar a gente na hora de projetar. Esse projeto me chamou a atenção porque é um projeto feito de Adobe, de Taipa, desculpe. É um projeto que traz as características locais. Eu tenho aqui chapas metálicas que são painéis moldados, né, trabalhados e assemelham-se também a uma espécie de pintura, algo que remete à cultura do local de uma maneira muito simples, né? Além dos materiais utilizados, a madeira, o aço, a taipa. Aqui eu tenho o projeto, pessoal, a fachada do projeto. Vejam que interessante. Eu tenho um grande pátio central, né? Uma árvore como um centro. Isso é muito bacana. Eu já vi vários alunos também trabalharem, porque a árvore ela traz vários significados, né? Além, ela é a vida, ela é o centro, né? Tudo começa, né, através de uma semente, a árvore se constrói, depois dá frutos, enfim. Então, é muito interessante também, às vezes, elencar esses conceitos no projeto. Acho que fica fácil da gente desenvolver outras questões. E aqui é utilizada a vegetação local, vocês veem que ela forma a paisagem, ela forma o projeto, além dos materiais, como eu comentei com vocês. Uso de materiais e cultura local. O volume é predominante de taipa, material de construção original, é abundante, é gratuito e sustentável. A terra usada para o projeto veio completamente do local, reduzindo a energia incorporada à edificação, que de outra forma teria sido revestida com materiais manufaturados, transportados, né, a 1.400 quilômetros de distância ou seria desenvolvida em concreto. Uma outra imagem aqui. Pessoal, dá para, olhando assim, vocês iam dizer que nem parece que é taipa, né? Taipa é barro, nada mais que barro, né? Uma mistura de barro, capim. Então vejam como fica interessante, já traz cor para o espaço, a materialidade, reduz custos, fora as questões térmicas, acústicas que a taipa elenca também. E é um centro de saúde. O espaço do centro, né, que eu comentei com vocês, essa circulação. Aqui, pessoal, como exemplo, aqui poderia ser um espaço de espera. Eu acho que é fundamental que vocês pensem nisso também. O quanto a espera é angustiante. E geralmente eu, quando vou em UBSs, é algo demorado. Então, não seria interessante a gente ter espaços diferentes para a pessoa, para que a pessoa consiga esperar, né, ser chamada, esperar sua consulta? A gente tem que pensar nisso também. Às vezes, fugir do óbvio e propor soluções que venham a agregar no projeto. A implantação. Outra questão que eu trago. Vejam que o volume, ele está elencado de uma maneira, né, diferente no terreno. Ele não está na posição original. Ele tem uma certa curvatura. Isso porque questão de orientação solar, ventos predominantes. É legal a gente fazer essa análise também quando vamos alocar, né, o projeto no terreno. Aqui uma imagem mostrando como que funcionam os acessos, as ruas, como que o projeto está alocado. E aqui, pessoal, vejam que interessante, é como se eu tivesse dois espaços, né, que são independentes e eles se unem através da cobertura. Então, é uma estratégia bacana também para desenvolver uma planta. E talvez, né, auxilie nos fluxos também. E agora, pessoal, falando da paisagem urbana e da inserção na UBS.
A UBS, ela deve dialogar com a paisagem que já existe, né? Como que a UBS de vocês vai dialogar com a paisagem existente? Aqui eu trouxe um exemplo ao lado de uma cidade onde a gente tem, né, de um lado edificações, né, uma altura elementar, e de outro lado, né, como se a gente tivesse uma é como se a gente tivesse uma questão de gabaritos, né? Então, isso também vocês devem pensar na hora de trazer o projeto aqui. O projeto vai destoar da paisagem urbana ou ele vai complementar a paisagem urbana a nível de altura, né? Do pé direito que vocês vão trabalhar, né? De questões projetuais mesmo do partido arquitetônico que vocês vão utilizar. Por isso é importante você estudar o conceito urbano. O bairro residencial, o bairro é uma área central, é uma periferia ou é uma área rural? Aonde estará a UBS de vocês dentro da cidade? E aqui eu tenho uma outra imagem. É um artigo bem interessante. Aqui, quem tiver interesse em ler, projetos que abraçaram o erro para o bem e para o mal. Esse projeto ele foi construído, né? É uma habitação de interesse social. Ele foi construído e pouco tempo depois ele foi demolido. Vejam aqui como destoou da cidade. Às vezes a gente acha que ai, não certas coisas talvez não fazem diferença, mas vejam como é algo que destoou, ficou diferente da cidade. Eu tenho até aqui ao lado, né, umas edificações mais históricas, antigas, né, uma arquitetura mais antiga e trago questões contemporâneas, modernas, enfim. Então é isso que eu digo para vocês na parte de pensar na paisagem da cidade ao trazer a UBS. Esse conjunto, ele foi inaugurado em 1954. Foi criado para habitação social, mas entrou rapidamente em decadência com o aumento da violência e o abandono das pessoas. Para Charles Jenkins, o fracasso ocorre pela incompatibilidade entre a arquitetura modernista e a realidade dos moradores. O conjunto começou a ser demolido em 1972. Olha, ainda perdurou alguns anos, mas vejam, pessoal, são questões que mostram que a arquitetura faz diferença na cidade, sim. E aqui, pessoal, e essa imagem aqui? está, está destoando alguma coisa ou tudo. Para mim, olhando essa imagem, parece que tudo está em harmonia, assim, não sei, eu acho. Parece que tem algumas obras que se sobressaem, porque são marcos territoriais, então ele é o dever deles, digamos assim, dentro da cidade, mas é algo muito sutil, é algo que se conversa, que se abraça. Isso é a minha opinião, tudo bem? E a relação com o entorno, como que nós vamos trabalhar? Vocês vão ter o gabarito das edificações, vocês já estão estudando o fluxo viário, transporte público, a acessibilidade e a presença de áreas verdes que existem e das que vocês querem propor. Essa imagem é um condomínio, digamos assim, é um espaço em Brasília que foi criado pelos moradores, foi algo orgânico, algo que foi crescendo e foi sendo desenvolvido. E para mim, né, olhando aqui, se eu não contasse, eu acho que vocês não iam imaginar, né? E vejam como foi algo que conseguiu ter sucesso, conseguiu dar certo, né, o projeto nesse espaço aqui. Por isso que eu trouxe também essa questão de relação em entorno. É o condomínio que foi formado a partir de uma ocupação de Brasília, o que eu mostrei na imagem para vocês, e esses exemplos vêm para reforçar as nuances com as quais nós precisamos nos atentar, né, ao classificar cidades como planejadas ou não planejadas. Brasília foi planejada, mas esse bairro, né, esse condomínio não foi.
A ausência de um ambiente extremamente controlado não significa necessariamente que o espaço terá uma configuração caótica, sem ordenamento. A UBS vem trazendo o impacto urbano e é importante que vocês reflitam. A UBS vai melhorar esse espaço urbano? Ela vai criar espaços públicos que sejam qualificados? Como que vocês vão fazer isso? Vai gerar segurança urbana? Porque as UBS geralmente, né, elas ficam, né, atendendo até um horário estendido, digamos assim. Então, como que a gente vai trabalhar? Vai favorecer a questão de caminhar, né, das pessoas se sentirem seguras para ir e vir. Como o urbanismo vai trabalhar com essa questão? Aqui uma imagem da cidade, né? Parece que está funcionando perfeitamente, né? O fluxo de carros, de pedestres, né? Está funcionando, né? Como que vai ser dentro da UBS de vocês? Agora, pessoal, é um exercício que vocês vão ter que elaborar durante o projeto, ou se já não elaboraram, que é a questão de diagnóstico social. Então, aqui eu trouxe ao lado um zoneamento que traz zona residencial, mista, comercial e de serviço, interesse histórico e cultural, o terreno em estudo, área de preservação permanente, APP, os canteiros centrais e áreas de reserva. Vejam como é simples, né? Nada mais é do que a gente fazer um zoneamento, uma setorização como a gente desenvolve também em projetos residenciais, né? Cada espaço ocupa o quê? Essa análise é fundamental agora na questão da UBS, porque vocês vão ter um entendimento sobre o perfil da comunidade, né? Vão conseguir imaginar um mapa de necessidades, o que eu preciso trazer para esse projeto, vão ter uma análise urbana das zonas, quais são as zonas predominantes. Por exemplo, aqui, né? Eu já consigo ver que as zonas predominantes são as zonas de comércio e serviço. Tenho zonas mistas em segundo lugar e zonas residenciais, né? Em pequena quantidade, mas também estão próximas ao meu terreno. O levantamento ambiental do espaço e os problemas urbanos do entorno. Eu acredito que vão ter problemas de entorno. E principalmente se vocês conhecem o terreno, vocês vão conseguir trazer isso para o projeto, porque é a vivência de vocês. E aqui algumas perguntas que eu julgo norteadoras. Eu acho que o que move um projeto arquitetônico, o que move a vida, o que nos move são as perguntas, não são as respostas. Não sei se já comentei com vocês, mas quando eu era estudante de arquitetura, né, quando eu estava fazendo minha graduação, eu levava o meu projeto, né, na assessoria e eu sempre voltava com perguntas. O meu professor sempre perguntava: "Ai, mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Como que você vai trabalhar os fluxos e como que você vai fazer os acessos e isso e aquilo?" E aí eu pensava, né? Demorou cair minha ficha, digamos assim. Eu pensava, nossa, será que eu estou desenhando mal? Será que eu não consigo expressar minhas ideias através do desenho? Será que o professor não está entendendo o meu projeto? Ou será que o meu projeto está ruim? Eu ficava me perguntando. E eu entendi, pessoal, que as perguntas que ele trazia, os apontamentos que ele trazia, era para que eu melhorasse cada vez mais. E às vezes eram erros que eu não via. Erros não, né? Questões, né? Que eu não enxergava. E ele perguntava, e depois eu começava a olhar, olhar, olhar e conseguia ter outras soluções. Então, é até uma questão para vocês. Quando você leva o projeto para o tutor das práticas, né? Ele traz várias perguntas, várias sugestões, é para você ter um olhar para amadurecer o projeto. Não é que o projeto está ruim, é para a gente caminhar, para a gente voar mais alto sempre. A título de ajudar vocês, eu trouxe algumas perguntas. A UBS vai dialogar com a cultura? Trouxe o exemplo do início da aula que eu acredito que deu para vocês verem essa questão de cultura do projeto, de projetos. O projeto é acolhedor,
né? Essa questão de acolhimento, eu acho que vamos relembrar aquela imagem ali, 15 cadeiras para as pessoas, uma entrada, né, uma recepção minúscula com 15 cadeiras. Será que é acolhedor isso? Existe integração com a paisagem urbana? Vai ter preocupação ambiental? Um ponto positivo na UBS é que a gente tinha, né, um espaço para cisterna. É um ponto positivo. O usuário vai se sentir, né, pertencimento, vai estar ali, vai se sentir confortável. O espaço vai promover saúde além do atendimento médico. Olhem que pergunta profunda, né? E a arquitetura vai vir melhorando a qualidade urbana do bairro. Lembrem que vocês têm outras questões também para trabalhar. Estou vendo que vocês estão muito focados na questão da UBS na arquitetura. Ótimo, pessoal. Isso é ótimo. Mas não esqueçam de atender aos outros requisitos do mapa, que são paisagismo e urbanismo. Por isso que essa disciplina é chamada de ateliê integrador, né? Ateliê integrado, porque a gente une essas três questões de forma muito prática dentro da arquitetura. Os alunos vão trabalhar com desenvolvimento e análise de uma UBS tipo 1, compreendendo sua organização funcional, dimensionamento, fluxos, acessibilidade e aplicação das principais normas técnicas voltadas aos estabelecimentos assistenciais de saúde. Sobre as normas, pessoal. Ontem alguns alunos comentaram que foi passado, acredito, no mapa, uma norma que está desatualizada. Às vezes, né, passou, né? Às vezes eu não vi, não me atentei a esse detalhe. Mas sempre a gente segue as normas atualizadas, as normas mais recentes que nós temos. Eu passei também para vocês, a título de ajudar, a nossa primeira aula vai ter um resumo de todas as normativas que vocês vão utilizar, as mais importantes, todas as normativas que é interessante que vocês pesquisem, que vocês utilizem, que vocês se amparem para desenvolver o projeto da UBS, ok? E, como eu disse, repito, eu defini a título de talvez deixar mais fácil vocês trabalharem com a UBS tipo 1. Mas, se vocês acham interessante desenvolver uma UBS tipo 2, 3, fiquem à vontade. Não vai ser descontado nota no mapa por conta disso. Vocês fizeram a mais, né? Mais do que o mapa pede. Outra questão que eu trago também. Isso é normal. Às vezes a gente gosta. Tem aluno que eu tenho certeza que vai se identificar muito projetando uma OBS. Tem aluno que gosta de outros tipos de projeto. Como eu comentei com vocês quando a Carla e o Thiago vieram apresentar o projeto deles aqui. Quando eles apresentaram, quando eles estavam desenvolvendo o projeto, foi tão natural, eles queriam cada vez fazer mais, estudavam mais, e enfim, e foram muito além do que o mapa pedia, se identificaram. E é comum. Eu, como tutora de prática, também eu vejo, às vezes tem, né, na turma, tem um aluno que se interessa, gosta mais do desenvolvimento de tal temática. E é normal, pessoal, na vida também. Por exemplo, na escola a gente não gosta de todas as áreas, né? Às vezes gosta mais de matemática ou de português, e durante a faculdade também no desenvolvimento dos nossos projetos, ok? Aqui, pessoal, trazendo de uma maneira bem simplificada as diferenças de portes de UBS. A UBS tipo 1, ela vai atender até 4.000 pessoas. Tipo 2, até 8.000. Tipo 3, até 12.000. Tipo 5, tipo 4, até 16, né? E tipo 5, né? Acima de 16.000 pessoas. Aqui tem as áreas construídas aproximadamente, pessoal. 250 metros para tipo 1, tipo 2, 350, tipo 3, 450, tipo 4, 600 metros quadrados, e tipo 5 vai variar conforme a necessidade. Aqui tem as características principais de cada uma e também um resumo simplificado.
A UBS tipo 1, ela vai atender, né? Vai ser uma unidade pequena voltada para o atendimento básico de uma equipe, né? De saúde da família. A UBS tipo 2, médio porte, com capacidade para atender duas equipes de saúde de família. Tipo 3 é uma unidade grande, com uma estrutura ampliada, para atender três equipes e mais serviços. A 4 é uma unidade muito grande, voltada para atender quatro equipes ou mais, com maior suporte e também maior estrutura. E a tipo 5, ela tem um grande porte para atender cinco equipes ou mais, com mais serviços e maior complexidade na atenção primária, ok? E o que vai mudar entre esses portes, pessoal, é a capacidade de atendimento e o número de profissionais, o tamanho físico do espaço e a demanda atendida também. Então, essa que é a diferença entre as UBSs. Professora, área construída aproximada, eu devo seguir? Pessoal, vocês viram ali, né? A gente tem um padrão. O que que vocês acharam do padrão da UBS? Vocês acharam os tamanhos ok? Então fica a título de vocês também. O que que vocês acham enquanto arquitetos? Vocês acham que atende, né? Os tamanhos ali estão adequados? Então são questões também para a gente refletir e pensar. Relembrando a nossa aula 1, a gente conversou, trouxe para vocês a RDC 50. Essa normativa, ela foi elaborada em 2002, pessoal, faz muito tempo. A norma vai regulamentar o planejamento dos estabelecimentos assistenciais de saúde, vai definir os padrões mínimos, organizar os fluxos, reduzir os riscos e melhorar a qualidade do atendimento. Vai se aplicar a novas obras, a ampliações, reformas e adaptações. Aqui a gente tem o link dessa normativa. Eu acho interessante a gente sempre ter uma normativa para se apoiar, porque a gente tem que se apoiar em normativas e em leis, quando a gente tem alguma dúvida. Mas, por exemplo, a título de tamanhos de espaços, né? A gente tem padrões mínimos, interessante. Mas eu acho que esse padrão mínimo não está atendendo a minha necessidade, eu acho que está pequeno. Então, você aumenta, né? Você faz um espaço um pouco mais amplo. Não tem problema, pessoal, ok? Só sempre, né, se atentar a trabalhar com as medidas mínimas, até por uma questão de segurança dentro do projeto de vocês. Dica da prof, né? Esse vídeo, pessoal, é muito interessante. É de um engenheiro, ele trabalha com projetos relacionados à saúde e ele fala sobre essa normativa. Então, eu acho muito interessante, né? Às vezes a gente tem aluno que não gosta muito de leitura, prefere ouvir até podcast, enfim, aprende mais ouvindo, ou o vídeo você pode estar estudando, ou até fazendo uma faxina em casa e ouvindo o vídeo. Então, eu deixo aqui o link para vocês. Eu assisti, eu acho um vídeo muito bacana, didático e é explicado por alguém, né, da nossa área da construção civil. Resumo simplificado: essa normativa vai falar dos fluxos, dos ambientes, das dimensões, da segurança nesses espaços, da ventilação, da iluminação, das instalações elétricas e hidráulicas, do projeto, né? Das etapas preliminares, básicas e da executiva, e da biossegurança, que vai falar sobre os materiais adequados, a higiene, é algo muito importante, e o manejo dos resíduos e controle de infecções dentro desse espaço. É algo diferente também que vocês vão pensar nessa questão de biossegurança e de fluxos. Então, eu acho que é interessante um resumo básico do que é. Acredito que vocês já devam ter dado uma olhadinha sobre essa normativa. Um exemplo aplicado em UBS tipo 1, né? Na UBS tipo 1, a normativa vai ajudar a vocês a definirem
quantidade de consultórios, salas de vacinas, expurgo, DML, os sanitários acessíveis, fluxos de usuários, apoio administrativo e os ambientes que são obrigatórios. Tem ambientes obrigatórios. Posso adicionar mais ambientes que eu julgo necessário no meu programa de necessidade? Sim, podem, devem, ok? Pessoal, vocês tiveram muita dúvida sobre o que seria o Skyline, que é uma perspectiva, é algo de entrega que vocês devem ter. Refere-se ao perfil ou à linha do horizonte criada pelo desenho de edifícios, pontes e monumentos contra o céu. Define a identidade visual, panorama urbano de uma cidade, mostrando como ocorre a verticalização. Aqui eu trouxe um exemplo de Belo Horizonte. Então, nada mais é, pessoal, do que um perfil, do que uma vista da cidade, né? Uma vista da cidade. Se amparem nesse exemplo. Por exemplo, a UBS de vocês seria essa edificação aqui em preto. O intuito é isso, analisar como ela funciona, né? Como ela está inserida na paisagem urbana, ok? As metas de aprendizagem da aula de hoje seriam que vocês vejam que a UBS não é apenas um edifício técnico de atendimento médico, mas é um espaço urbano que vai servir como acolhimento, convivência e saúde e também cidadania. Projetar uma OBS significa projetar qualidade de vida, promover a inclusão, fortalecer os vínculos da comunidade e transformar a paisagem urbana. Faz total diferença e essa questão de paisagem urbana acho que ficou nítida para vocês através dos exemplos que eu trouxe. Como é algo que faz diferença, é algo que muda a nossa cidade. Agora, pessoal, vou passar uma atividade para vocês, para a gente concluir nossa aula, e também vou deixar aberto para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula, sobre o mapa, enfim, ok, pessoal? Podem ficar à vontade. Vou lendo também o que vocês comentaram. Essa atividade é a respeito do ENAD, para vocês já se habituarem. Já revirei esse site, Evandro, isso aí. Como que ficaria a questão de segurança nas UBS, professora? Então, pessoal, uma questão de segurança que eu vejo também, no meu ponto de vista, é as pessoas terem acesso, entrada e saída nas salas, no consultório, né? Como que a gente vai configurar, como que a gente vai controlar esse fluxo de pessoas que entram e saem nos espaços? Sim, a taipa é durável, pessoal. Sim, Flaviane, as aulas, todos os slides são disponibilizados para vocês no estúdio. Aqui o link da atividade, ok, pessoal? Elisandra, qual o programa que você indica para fazer a Skyline? Então, Elisandra, eu acho que depende, eu acho que o programa que vocês estão utilizando para fazer os render, né? Aí vocês conseguem, dá para vocês trabalharem também no Sketch, né? Desenvolver o projeto de vocês e ao lado criar blocos, né? Por exemplo, eu tenho muitos.
né, uma zona ali residencial. Então, eu trabalho com os gabaritos de residência. Ah, mas ao lado eu tenho edificações com gabarito maior, uma altura maior. E crio blocos. Eu acho que também fica interessante, dá para entender como que é essa dinâmica da paisagem na cidade, através do skyline. Acho que fica bem, bem bacana. E pode fazer a mão também. É, a mão também, olha que legal. É, dá para fazer com montagem também, colagem no Photoshop. Tem várias maneiras, pessoal. Podem utilizar a criatividade de vocês. Valíria falou que o terreno é excelente. É, se eu atender todas as demandas necessárias, posso integrar espaços a mais voltados a práticas coletivas ao cuidado integral, por exemplo? Óbvio, pode sim. Não fiquem, pessoal, retidos ao programa de necessidades mínimos e ao que a gente vê nas UBSs. Pensem além. O que que vocês acham que falta? O Uma link coisa eu enviei para legal. vocês. Uma Opa, coisa legal desculpe. do que a Valéria até falou ali é, bom, a disciplina ela está integrando várias coisas. Então, urbanismo, paisagismo e arquitetura, né? Então, se eu trouxer espaços de uso coletivo para outros tipos de cuidado, eu posso até propor que esses espaços não sejam ligados diretamente à minha UBS e que sim eles possam ser usados em outros momentos, né, prof? Exatamente. Deixa eu vou pesquisar mais uns exemplos aqui. Pessoal, entendam o skyline como sendo um corte. Enfim, vamos imaginar que vocês estão olhando a edificação de vocês de frente e não está em perspectiva, ele está em visão chapada. Aí você faz um corte na rua por ela inteira, do bairro. Você vai enxergar a sua edificação, o formato que ela ocupa e você vai enxergar o entorno. Então, a altura que as edificações ao entorno estão, pode até colocar árvores que existam. Então, enfim, é esse exemplo que a professora Bruna mostrou. É como se fosse mesmo um corte, mostrando esse desenho, esse contorno que vai ter o desenho da cidade. Nada mais que isso, pessoal. Ali, como o Evandro disse, né? Uma vista Chapado. frontal. Opa! Uma fachada frontal, no caso, é nada mais que isso, pessoal. Só que vocês vão ter uma vista frontal, né? Abrangendo, eu acho que foi elencado 2 a 3 quadras, se eu não me engano. Tem lá no mapa, sabe? Para ser algo de longe, né? Não a vista frontal que a gente está acostumado. Essa questão de skyline, eu lembro que logo que eu comecei a cursar arquitetura, a gente vê muito, né? Tem as das cidades aqui mostrando, né, os principais pontos, né, as principais questões. Enviei um exemplo para vocês. Nada mais que isso. Uhum. Chapado. Exatamente, Pascoal. É em 2D, nada mais que isso. É um 3D em 2D, nada É mais que mais isso. simples do que a gente pensa, na verdade. Assusta porque é algo novo, né? Acho que vocês nunca fizeram isso. E assim, uma dúvida que eu sempre tinha quando eu ia fazer nos meus projetos na universidade. Ah, mas eu não sei qual que é o formato da casa que está aqui do lado. Coloca um volume que represente aquela casa, que represente pelo menos a altura daquela casa. Não é para você fazer o formato da casa exata que está do lado da sua edificação, mas represente através do gabarito de alturas. Exatamente, pessoal. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem até uns plugs que fazem automaticamente. Eu não lembro agora, porque nossa, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de, né, de representação.
mas eu lembro que tem alguns plugs que fazem isso. Eu achei aqui, pessoal, vou enviar no chat para vocês. É, se vocês pesquisarem no YouTube, no Google mesmo, softwares que auxiliem, né, nessa construção de entorno de cidade, olha, né, o Evandro já deu uma dica ali também. Vejam que eu consigo trazer os volumes, né? Não precisa a gente fazer o volume detalhado, é só para entender como que está funcionando a edificação com o entorno. Ué, pessoal, vocês não estão conseguindo acessar? Estranho. Deixa eu ver aqui no meu. Vou tentar acessar o. Vocês conseguiram acessar, pessoal? Ou querem que eu compartilhe a minha tela e a gente vai respondendo junto? Ah, pessoal, as imagens tá. Com certeza vocês vão ter problema. Foi um erro meu aqui. Desculpe. Eu esqueci de compartilhar com vocês. Essa é a imagem, né, da planta, né, que a gente vai ter, da planta de cobertura, e aqui as vistas, né, tá difícil de visualizar. Vou deixar aqui aberto para vocês terem noção e conseguirem visualizar. À medida que vocês forem respondendo, pessoal, só enviem aqui no chat que aí eu vou corrigindo, ok? E sobre as dúvidas, era isso mesmo, pessoal? Tem mais alguma questão? Eu acho que Skyline foi o que ficou mais confuso, né? Mas fiquem tranquilos. É algo bem simples. Às vezes o novo assusta. Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando aqui, vamos respondendo junto, né? Não sei hoje qual está sendo o problema. Então, pessoal, essas questões foram retiradas do ENAD 2023, tá? Foram retiradas do ENAD 2023, e a primeira pergunta traz um enunciado falando sobre o crescimento das cidades. O crescimento das cidades promove o aumento da demanda por serviços de água tratada, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. No Brasil, o processo de urbanização ocorreu de forma rápida e desigual.
o que resultou no agravamento de injustiças sociais e econômicas. Os serviços de saneamento básicos, considerados direitos humanos fundamentais, não são acessíveis a uma parcela significativa da população, principalmente aquela que se concentra os segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade. O atendimento integral e universalizado junto às populações periféricas e em situação de vulnerabilidade constitui um grande desafio, por demandar políticas públicas e investimentos subsidiados e permanentes. Acerca do saneamento básico no Brasil, avalie as afirmativas a seguir. 1. A grave desigualdade social evidenciada pela segregação nos espaços urbanos é uma das barreiras para a universalização dos acessos aos serviços de saneamento básico. 2. O serviço de abastecimento de água no Brasil situa-se no mesmo patamar de fortalecimento e de infraestrutura que o sistema de coleta e tratamento de esgoto. 3. A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico requer investimentos em políticas públicas e tecnologias sociais que priorizem a democratização e o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade. 4. O aumento da incidência de doenças transmitidas pela água resulta não somente na inadequação dos serviços de saneamento, mas também da precariedade das condições de moradia da população em situação de vulnerabilidade. Agora, pessoal, é correto o que se afirma em 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4. Qual alternativa vocês acham que está correta? Nessa primeira alternativa aqui. Né? Aqui vocês estão bem divididos entre a alternativa A e a alternativa D, né? Errada a 2. Vamos lá, pessoal. Mais alguém conseguiu responder? D e A. Uhum. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa D. 1, 3 e 4 estão corretas. A alternativa 2 não está correta. O serviço de abastecimento de água no Brasil situa-se no mesmo patamar de fortalecimento e de infraestrutura que o sistema de coleta e tratamento de esgoto. E agora, pessoal, por que vocês acham que essa alternativa está errada, né? Por que essa alternativa não está correta? Vocês conseguiram entender? Seria um sonho se fosse no mesmo patamar. É, exatamente, pessoal. Ao nível de coleta, né, a gente tem algo muito que está sempre acontecendo, está nas cidades, e a questão de abastecimento de água é precária, né? De saneamento também. Eu comentei com vocês, né? Na cidade que eu morava, em Turvo, uma cidade de 14 mil habitantes, não se tinha esgoto, né? Mas a coleta de lixo a gente tinha. Então vejam que são disparidades mesmo bem visíveis. Até o sistema de saúde teria um fluxo menor. Olha que frase interessante, né, que o nosso colega Pascoal trouxe. Exatamente, concordo.
Agora, pessoal, os textos falam de inteligência artificial. Texto 1. A inteligência artificial é capaz de criar novos dados únicos que possibilitam aprender por conta própria, indo além do que a tecnologia tradicional proporciona, visto que esta precisa de interação humana. Um exemplo de IA generativa é o ChatGPT, que pode gerar imagens, músicas e textos completamente novos. Entre outras coisas, por meio da IA, é possível elaborar modelos de previsões de testes clínicos, realizar a identificação de padrões de exames médicos e ainda auxiliar no diagnóstico de doenças. Isso em 2023, pessoal. Veja, imagine o avanço agora da IA em 2026. Acredita-se que a tecnologia de IA generativa será disruptiva e, portanto, capaz de alterar drasticamente a maneira como o ser humano se relaciona com as máquinas. O uso da IA generativa pode causar importante revolução no segmento de produção de conteúdo. Muitas dessas consequências poderão ser maléficas por diversos setores da sociedade, além do mau uso dessa tecnologia e das questões éticas. Avalia-se que ela pode se agravar a desigualdade econômico-social, tanto entre nações quanto indivíduos de mesma nação. Textos de 2023. Considerando os textos, é correto afirmar: alternativa A proporciona novos recursos de linguagem que geram tecnologias capazes de realizar interações próprias de seres humanos. B. Vai restringir o aprendizado que é legalmente estabelecido e útil ao ser humano, o que facilita seu modo de agir no mundo e o conhecimento do trabalho. C. Promove a igualdade econômico-social ao substituir o ser humano no exercício das profissões, cuja atividades sejam repetitivas e exijam pouco conhecimento. D. Gera pouco impacto socioeconômico em países com elevado desenvolvimento tecnológico, pois neles os processos de criação e inovação já estão bem consolidados. E estimula o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, uma vez que ela assume parte do conhecimento, resolvendo problemas antes delegados apenas a especialistas. Alternativas A, B, C, D ou E. Qual vocês acham, né, que está correta? A, alternativa A, alternativa E. Nossa, pessoal, imagina, em 2023, né, a IA já se falava, né, já previa. E vocês, o que que vocês acham? Que a IA trouxe só ponto positivo, trouxe ponto negativo? Eu acho que se a gente souber usar, a IA é muito boa, né? Como tudo, né? Se a gente usa algo por excesso, é prejudicial. Pessoal, essa questão foi quase unânime, né? A alternativa A está correta. Proporcionará novos recursos de linguagem que geram tecnologias capazes de realizar interações próprias dos seres humanos. Agora, pessoal, a gente tem uma alternativa, uma questão aqui que é título de interpretação, considerando o desenho de uma planta de cobertura. Ó, compartilhar aqui de considerando um desenho aqui, né, de uma planta de cobertura de um telhado em telha de cerâmica com 16 águas, assinale a opção que corresponde entre a indicação de vista e a mencionada na elevação. Então, eu compartilhei, vou compartilhar novamente aqui o desenho com vocês. Para vocês conseguirem ver
né, essa alternativa. Ah, de assustador. Que graça. Pessoal, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Eu vou deixar uns minutos aqui para vocês verem, né, analisarem as imagens. Isso é uma questão muito de, né, transformar o 2D para o 3D. É difícil, né, pessoal? Qual vocês acham que vai representar, né? Qual dessas imagens que vai representar a vista dessa planta? 16 águas. Eu acho bonito, pessoal, né? Várias águas nas residências. Pena que a gente tá. Pena que a gente tá. Tem, né? Poucas vistas, pouco, né? Pouco uso agora. A gente está trabalhando mais com platibanda, laje. Conseguiram responder? Ah, acho que é a B. Eu enviei para vocês aqui, pessoal. Eu compartilhei aqui para vocês verem melhor, né? Eu sei que estava difícil, não tinha como eu colocar essa imagem ali nas respostas para vocês. Pessoal, quem respondeu a alternativa B, é isso aí. Parabéns, pessoal. A correta alternativa B, ok? Pessoal, estamos concluindo a aula de hoje. Vocês têm mais alguma dúvida? Opa, Jéssica, quer que eu coloque novamente? Coloco, só para conferir. Que tal? Não acredita em mim, Jéssica? Podem conferir, pessoal. Professor, enquanto isso, eu vou respondendo aqui a pergunta do Fabrício. Onde Ok. consigo o terreno do trabalho e como irá funcionar os grupos da elaboração do projeto? Fabrício, o terreno quem fornece é o tutor do seu polo, então você precisa participar da sua prática no dia que ela acontece. E quanto a grupos, a responsabilidade de criação dos grupos é de vocês, alunos mesmo. Então, se vocês optarem por fazer grupo, a formação é vocês que têm que se organizar para criar. Então, acredito que participando das práticas, você consegue ter interação com outros alunos e talvez até se organizar para fazer parte de algum grupo ou criar algum grupo, né? Isso aí, gente. E tomem atenção também na hora de criar os grupos, porque depois não tem, né? Chega um ponto do trabalho que não tem como desfazer o grupo. E eu já vi também terem conflitos relacionados a isso. Então, tomem, né, cuidado. Olá, mas o José também deixou aqui a informação de que tem o link do grupo do WhatsApp, que talvez você consiga se comunicar por lá também para tentar conhecer os colegas e talvez participar de um grupo na elaboração do trabalho, tá? Uhum, isso mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a aula, sobre o mapa, algum tema que vocês querem que eu aborde? Na próxima aula, a gente vai trazer um TCC de uma aluna, até o Renan compartilhou comigo, né? Uma aluna que fez essa temática de UBS, então a gente vai conversar sobre isso. Será que não Armando. tá? Eu acho que eu respondi essa pergunta do Armando no Fale com o Mediador. Ele está perguntando do livro. O livro não fica em material da disciplina, só o slide. O livro fica lá na página inicial do estúdio, sempre foi lá. Página inicial do estúdio, você vai descer até embaixo e vai estar lá, material da disciplina. Na verdade, é outro nome que está lá, eu acho. É material de estudo, eu acho que está escrito lá. Então, você não vai encontrar em materiais da disciplina. Vai estar na página inicial da disciplina. Concluímos então a aula de hoje, prof. Podemos Por mim, finalizar? sim. Tem, sem dúvidas, pessoal.
Então, Aproveitando, pode muito falar. obrigada pela participação, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até daqui a pouco na live do Enad, hein? Conto com todos lá presente. Isso aí, Até pessoal. mais.